Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós debatemos a segurança da informação na internet. Participam da conversa Rafael Ferreira, diretor técnico do Grupo Claves, Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e a delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir este bloco com uma pergunta de telespectador. Eu queria saber como aumentar a segurança dos sites governamentais. Bom, no caso dos sites, eu acho que esse trabalho é constante. O que a gente vê é que empresas governamentais estão sempre realmente dando prioridade à sua área de segurança da informação. Então, isso é uma realidade. O governo tem contratado nesse sentido e existem vários profissionais aí que estão se especializando nessa área. São profissionais que vão vir do mercado para trabalhar especificamente nesses sites, monitorando toda essa segurança de informação. Rafael, você acha que a coisa já evoluiu ou ainda estamos longe de ter... Eu acho que, na verdade, as duas coisas, né? A gente vem vendo uma evolução, mas ainda tem um caminho muito longo a ser seguido. Mas a gente que vem acompanhando o mercado já há um tempo, a gente vê um amadurecimento por parte da iniciativa pública, da iniciativa privada, a questão proativa de segurança, que vai bem em três vetores, né? Talvez tenha a questão técnica de implementação de controles, treinamento de pessoal, a gente vê bastante preocupação com isso e que é um ponto extremamente importante, a capacitação dos colaboradores envolvidos ali com aquele sistema. Hoje em dia a gente está vendo até uma nova técnica que tem evoluído bastante, que é a questão de simulações de cyberataques. As empresas estão sendo submetidas a simulações de ataque para as empresas, os sites do governo, o próprio Exército está treinando isso, que é a questão de você testar a sua conduta, o comportamento do seu sistema, mediante a esses ataques, como esses que aconteceram, como outros que podem acontecer. Então, e a gente vê a questão processual também, né? Quando você treina as pessoas, a conduta das pessoas com informações sigilosas. Então, a gente tem visto um crescimento bem forte nisso e essa evolução tende a continuar com esse ponto. Você acha que a legislação prevê já, vamos dizer assim, punição para esse tipo de crime ou ainda há uma espécie de buraco negro nisso? Não, existe, para alguns tipos de crime, já existe regulamentação suficiente, né? Então, para o caso, por exemplo, de estelionato, fraudes, eventualmente até furtos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que esses roubos, né, esses furtos, essa retirada de valores de contas bancárias, por exemplo, se assemelham a furtos. Então, esse tipo de questão tem sido paulatinamente resolvida com certa tranquilidade pela jurisprudência. Existem outras questões que realmente precisam de uma legislação específica. E aí, o importante é que essa legislação seja bastante precisa para não acertar outras condutas que não são aquelas que a gente quer impedir. E aí, favorecer a inovação. Na realidade, com relação aos crimes de informática propriamente ditos, e aí a gente fala de crimes que só existem porque nós temos o computador, ou seja, a internet, nós estamos bem realmente despreparados, tá? O Congresso, na realidade, nós temos um projeto de lei que não dormita no Congresso há 12 anos, e isso prejudica muito. Agora, em relação aos outros crimes e que hoje utilizam a internet, então, vou dar um exemplo. Uma ameaça ela pode ser feita ao vivo, por telefone ou pela internet. Continua sendo uma ameaça, não há especificidade nenhuma nesse crime. Para todos esses outros crimes, que são 95% dos crimes, nós temos tanto o Código Penal quanto as legislações extravagantes. Então, a população está segura, existe a lei para esse tipo de conduta. Agora, e com relação aos crimes de informática propriamente ditos? Invasão, exatamente isso, de sites, invasão de bancos de dados de empresas, hackeamento de e-mails. Eu posso dizer que, frente às legislações exteriores, nós estamos com um gap bem grande, ou seja, nós precisamos nos atualizar, porque vão nascendo mecanismos novos. Então, o direito está sempre atrás do fato social. Surge o fato e vem o direito e regula. Tá? Nesse caso, o que a gente vê é isso. As condutas que anteriormente já estavam previstas, elas estão bem. Então, no que diz respeito à pornografia infantil, a legislação mudou recentemente. No que diz respeito à propriedade material, no que diz respeito a vários outros crimes, mas que já existiam. E os crimes de informática? Agora, aí há uma fronteira delicada, né? Porque é a da liberdade de informação, do direito individual, da liberdade de expressão. Essa fronteira não envolve esse cuidado
que o professor Luiz Mocal aqui assinalou no bloco anterior, com relação a, vamos dizer assim, talvez não seja o caso de ir tão devagar com o andor como a coisa está caminhando, 12 anos sem uma legislação aprovada. Mas tem que ter certos cuidados com relação a isso, não? Uma das questões que tem sido discutida amplamente, por exemplo, é que a gente não tem sequer uma legislação civil para regulamentar as relações na internet, que dirá uma penal, né? Então, a gente costuma dizer no direito que o direito penal ele deve vir sempre por último, porque a gente tem que experimentar através da legislação civil quais são as coisas que dão certo, quais são as coisas que dão errado, para depois, em última instância, mexer com a coisa mais importante, que é a liberdade do cidadão, que é tirar a liberdade do cidadão quando ele fizer alguma coisa de errado. Tem algumas questões que realmente precisam ser tratadas do ponto de vista penal. E aí, nessas questões, a gente precisa ser especialmente preciso, especialmente técnico. Então, é uma questão bastante difícil de ser discutida. Envolve questões como privacidade, de um lado, para proteger o cidadão contra ataques, ou, de outro lado, também preservar o cidadão contra investigações que sejam, vamos dizer assim, um pouco excessivas, né? Que peçam dados que não sejam necessários, utilizem os dados do cidadão, peçam dados do cidadão sem que seja necessário para fins da investigação, que isso passe por um crivo de ordem judicial, que o juiz determine se os dados são realmente necessários, que as conversas do cidadão, as interceptações dos dados do cidadão só possam se dar em crimes mais graves, tal como ocorre hoje com as leis de interceptação telefônica. Então, tem algumas questões que precisam ser bastante discutidas, por isso que demora bastante. No caso da lei de cybercrimes, que está tramitando há bastante tempo, ela foi muito alterada, né? A lei que chega hoje, no final todo esse tempo de tramitação, ela é muito diferente. Ela começou como uma lei que punia falsificação de cartão de crédito e termina como uma lei que quer criminalizar o acesso a sistemas informatizados, dispositivos de comunicação. Então, é uma lei bastante diferente e quando ela vai mudando assim também, ela dá início a um novo debate. O que é mais importante? Quer dizer, desenvolver uma tecnologia capaz de preservar a segurança e, vamos dizer assim, fazer uma legislação mais enxuta com relação ao que seriam os crimes cibernéticos, ou o inverso, quer dizer, fazer uma legislação mais rigorosa que inibisse esses crimes para se ter tempo, vamos dizer assim, para desenvolver essa tecnologia. O que seria mais sensato aí? Eu entendo que são dois caminhos que caminham em paralelo, na verdade, né? Você tem toda a questão técnica da história, que são os mecanismos de defesa e tal. Obviamente, deve-se ter a preocupação em cima disso, mas é preciso uma legislação por trás, até pela questão da punição de quem faz um tipo de... E até a discussão que a gente estava tendo no outro bloco sobre crackers e hackers e tal, até eu acho que com a legislação, talvez a missão desse pessoal que está trabalhando em cima disso seja exatamente esclarecer de uma vez por todas essa diferença. Quem é a pessoa que está pesquisando segurança para inventar novas soluções, para prever novos ataques, para a gente não ficar nessa corrida de esperar ser atacado para se preocupar em se defender, você ficar ali pesquisando, prevendo novas vulnerabilidades e tal, e esses caras que descobrem vulnerabilidades para atacar e causar prejuízo a alguém. Isso tem que ficar claro na legislação. E, tecnicamente, o que eu acredito que vai ser complicado de viabilizar é a questão, principalmente, do rastreamento, porque a internet ela não tem fronteiras, né, digamos assim. Então, por exemplo, um ataque desse, para você correr atrás Você vê que os supostos autores, né, eles se declaram autores daqueles ataques. Mas para você fazer um rastreamento de quem foi o culpado disso, requer que você tenha uma série de cuidados que deveriam estar sendo tomados. E no caso, isso teria que entrar na legislação de obrigar isso a acontecer. Por exemplo, registro de logs, provedores de internet, saber exatamente quem é quem. Tem a questão do acesso anônimo à internet, em lan houses, em cafés e etc. E a questão do Sem Fronteiras é exatamente que esse ataque pode ter partido de, como saiu noticiado, que veio, se não me engano, da Itália, pode ter vindo de qualquer lugar, e isso vai ser até uma limitação, mesmo que a gente tenha uma legislação calibrada aqui no Brasil, vai chegar uma hora que na nossa legislação prega que, estou dando um exemplo, que em 2 anos tem que estar registrado lá quem estava responsável por aquele endereço ali de onde partiu o ataque. Aí só que você chega em um outro país, não necessariamente eles têm essa legislação, ou seja, não necessariamente o provedor tem posse dessa informação e você vai conseguir rastrear
a origem desse ataque. Então, tem toda uma questão técnica, principalmente na hora de apontar o culpado, que é extremamente complicado. Por incrível que pareça, apesar de ser um assunto, vamos dizer assim, eminentemente técnico, na hora de tipificar o que é crime e o que não é, a subjetividade é quase absoluta. Como lidar com isso? Na realidade, o cidadão, e principalmente aquele até que trabalha com a tecnologia, ele tem que entender que a lei é a base. O delegado, o juiz ou qualquer órgão de persecução penal, ele não vai poder agir se a gente não tiver, num primeiro momento, a lei. A lei é o que vai nos nortear, e principalmente quando a gente fala em direito penal. Então, nenhuma punição, né, pode existir se anteriormente eu não tenho uma lei, que é o princípio da legalidade. Na realidade, então, o que a gente tem que falar aqui realmente é dessa legislação, tá? E aí não deixar essa subjetividade para o intérprete, ou seja, para aquele delegado que vai chegar ali naquele momento, para aquele juiz que mais tarde vai dizer não, na realidade ele estava querendo só estudar, na realidade ele estava querendo cometer um crime. Então, eu acho que é exatamente isso. A legislação tem que estar bem forte, bem amarrada nesse sentido, para que a gente possa, principalmente no que diz respeito a direito penal, interpretar o menos possível. Seria, na sua opinião, tipificável como crime cibernético? Na realidade, hoje nós temos muitas condutas que ainda não estão bem regulamentadas no Brasil e que existem discussões. Então, por exemplo, eu acesso o e-mail de determinada pessoa, tá? Não faço nada com aqueles dados, simplesmente acesso, tá? Hoje a gente pode perguntar o que é isso, tá? Eu, como delegada, diria nada. Mas não é uma violação de correspondência. Não necessariamente, porque a correspondência, ela não é o que pode se considerar, né, o e-mail que guarda dados seriam, se eu acessasse, aí tem o que está lido e o que está não lido. E o que acontece? Quando a gente fala em informação de dados da internet, aquela legislação lá de 1940, quando ela falava, né, de sigilo das comunicações, ela se referia a informações que estavam guardadas dentro de cartas, dentro de registros, dentro de livros, então, que são um pouco diferentes. Mas a sua opinião é de que deve ser considerado crime ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que ou crime, ou no caso até pautado com uma multa. Claro que a gente vai ter que falar aí numa penalidade muito pequena, tendo em vista a conduta. Agora, deveria sim, porque exatamente como todos sabem, aquele e-mail é minha privacidade. Mas eu preciso de uma lei penal que descreva essa conduta de uma forma muito clara. Porque hoje isso está ambíguo, o sujeito... Claro, a gente trabalha com o Código de 1940, que não tinha internet, que não tinha e-mail, que não tinha todas essas... É uma situação não prevista em lei. Exatamente. Interessante nesse caso, a doutora Ellen falou muito bem, existe uma dificuldade, talvez, em tipificar essa conduta, ou seja, em dizer, a lei que trata de violação de correspondência se aplica nesse caso. Então, se a gente quiser chegar à conclusão de que existe a necessidade de criar uma conduta nova, uma legislação que trate especificamente da invasão de e-mail, a gente deveria, no nosso ponto de vista lá na Fundação Getúlio Vargas, escrever na legislação uma coisa bastante específica. Invadir e-mail com o fim de violar a privacidade de alguém, acessar dados indevidamente e colocar lá a pena. Tem a questão de criminalizar aquelas condutas que causam danos, por exemplo, invadir a caixa de e-mails, e tem uma questão que acho que até a doutora Ellen pode tratar melhor, que é criminalizar as tentativas, né? Os atos preparatórios. O sujeito vai lá e começa a coletar informações que podem ajudar ele a invadir um determinado sistema. Então, isso pode ajudar, muitas vezes, as autoridades a evitar que um dano venha a ocorrer, que o crime sequer aconteça, iniciar essa investigação antes. Agora, o grande problema é que, da forma como a legislação está proposta hoje, o projeto de lei que está tramitando há tanto tempo, ele é muito genérico, né? Então, ele trata da conduta do e-mail e, no mesmo artigo de lei, ele trata da conduta de quem derrubou os sites do governo federal, porque ele é uma terminologia extremamente aberta. Então, para aquela pessoa que trabalha com segurança ou para aquela pessoa que quer inovar, quer experimentar, muitas vezes você não sabe até onde você pode ir. E se você romper aquela fronteira, imagina empresas que querem criar um novo modelo de negócio, que acessa a informação o tempo todo. Essas empresas podem falar, opa, vou cometer crimes aqui o tempo inteiro. Só para complicar mais esse teu raciocínio. Vamos supor que o sujeito, o hacker, se passa por outro. E, a partir, vamos dizer assim, dessa identidade,
falsa, mas de uma pessoa que existe, como um estelionatário faria, por exemplo. Ele pratica as ações, ou usando os acessos que aquela pessoa tem direito, ou violando o direito de outras pessoas através de práticas que aquela pessoa não teria direito de fazer. Como é que isso se encaixa aí, né? Eu acho que aí a gente vai ter que primeiro pensar sempre que qualquer delito, né, qualquer crime, ele vai ser investigado. Então, o exemplo, né, a pessoa vai invade... Eu corro isso do cara, invade meu computador, faz um monte de besteira e eu entro em cana. E exatamente isso. As pessoas, às vezes, são chamadas na delegacia e perguntam assim, poxa, mas eu que não tenho nada a ver com isso, quer dizer, invadiram a minha internet, invadiram a minha rede Wi-Fi. E aí a gente fala, olha, mas você está aqui como cidadão, você está prestando esclarecimentos. É claro que uma vez entendido de que houve a violação, aquela pessoa está excluída do processo penal e a gente vai continuar na busca pelo criminoso, verdadeiro criminoso. Então, isso vai acontecer em qualquer tipo de crime. A gente pode chegar em determinada pessoa e ela vai dizer, não, eu não tenho nada a ver, eu não estava naquele momento, como alguém disse, ou ele utilizou, né, do meu trabalho, ou das minhas roupas, ou de alguma coisa assim. Na internet isso vai acontecer, tá? Mas é importante exatamente isso, que a pessoa se identifique e que ela possa ter essa forma de justificativa. Quando ela vai à delegacia e mostra, olha, está aqui o meu e-mail, eu não utilizei, quer dizer, se foi uma utilização, foi um ataque ali naquela correspondência, ou seja, eu não sabia do que estava acontecendo, e isso vai ser comprovado. Existem meios técnicos para que aquela pessoa mostre que ela está dizendo a verdade. Então, ela já vai ser excluída daquele momento. Isso acontece muito na internet quando a gente chega a um local, um IP, né? As pessoas falam muito assim, o IP vai resolver tudo. Não, porque o IP chega necessariamente na casa de uma pessoa. Então, assim, o IP eu vou identificar o criminoso? Não, o IP vai me identificar a conexão da internet, ou seja, da onde partiu aquela mensagem. E aí é claro que quando a polícia chega àquele local, ela tem que prosseguir nas investigações. Então, aquela casa é um local onde várias pessoas utilizam o computador. Quem utiliza? Existem pessoas que utilizam eventualmente, e aí a gente vai ter um leque maior de pessoas que vão ser investigadas. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a segurança da informação no ambiente virtual. Até já.